Então, pessoal, estamos aqui agora para mais uma palestra e agora nós temos a professora Michele. Olá, professora Michele, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos a senhora estar presente conosco. Então, agora, nós já vamos passando para a senhora poder fazer a sua apresentação aí, vamos estar na expectativa. Obrigada. Olá, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês nesse evento. Mente fomentador de conteúdos, onde a gente consegue realmente passar aí um pouco do nosso conhecimento. Eu sou a professora Michele, sou jornalista, publicitária, especialista em comunicação assertiva e não violenta para líderes e também tenho pós-graduação MBA em gestão estratégica de pessoas. E aqui hoje meu assunto é sobre comunicação não violenta. Mas calma, não é um assunto violento. Tá? Como é que a gente fala a questão da comunicação não violenta? A CNV nada mais é do que uma forma de colaboração entre as pessoas, de forma que ocorra, por exemplo, uma comunicação eficaz e com empatia. Esse termo CNV foi utilizado muito por no caso, Marshall Rosenberg, que é o pai do CNV. Esse termo, ele começou a trabalhar essa metodologia lá na década de 60 nas escolas americanas na região do Brooklyn, onde muitas crianças sofriam, na época ainda sofrem a questão de vulnerabilidade, realmente tinham situações bem difíceis de violência em convivência escolar. Só que quando ele começou a aplicar entre as crianças, ele percebeu que também precisava realizar isso junto com os pais dessas crianças. Foi aí que a comunicação não violenta, a CNV, como a gente diz, ela começou a sair das escolas americanas e começou a percorrer as organizações, as empresas, e hoje é tido realmente como um método eficaz de comunicação realmente efetiva e assertiva, que traz melhores resultados e também aumento de produtividade dentro das empresas. Aqui eu vou dividir então a minha tela com vocês para falar um pouco sobre, explanar aí nesse tempo que a gente tem sobre a comunicação. Então a gente costuma falar que a comunicação violenta, no caso, se pode falar da comunicação sem falar sobre o mundo VUCA. Eu vou falar esse termo VUCA. O termo VUCA foi um termo muito utilizado pelo exército americano durante a guerra do Vietnã. O que acontecia? O termo VUCA em inglês, eles tinham que ir, por exemplo, naquele lugar inóspito, enfim, no meio de toda aquela loucura, a cada dia eles tinham que ter uma estratégia diferente. Realmente eles tinham que saber lidar com um ambiente volátil, incerto, enfim, caótico, e todo dia traçar uma estratégia de como é que eu vou conseguir lidar com tudo isso, de como é que eu vou conseguir tomar uma ação. No nosso caso, como é que eu consigo me comunicar mediante tudo isso. Então aqui o mundo VUCA, a gente costuma dizer, traduzindo, que é volátil, porque tudo muda o tempo todo, e trago aqui para a nossa realidade dessa questão do novo Covid-19, realmente a gente vivemos um isolamento e a todo tempo tem dados diferentes, informações diferentes, fake news e muita infoxicação também. O que é infoxicação? É o excesso de informação. É muito complexo, tudo é muito complexo o tempo todo, muitas coisas novas acontecem, a gente não tem tempo de acompanhar toda essa complexidade, é um mundo caótico, venhamos, estamos num mundo caótico, e uma comunicação é muito ambígua. Hoje em dia, existe muita comunicação ambígua, realmente, muitas informações trocadas que dizem, na verdade, querem dizer a mesma coisa, ou quer dizer uma coisa, mas quer dizer outra. Então, a gente vive no mundo VUCA. Esse termo VUCA é muito utilizado dentro das organizações. A gente fala volátil, complexo, caótico e ambíguo. E como é que eu consigo me comunicar no meio de tudo isso? Desse mundo incerto, caótico, ambíguo, enfim. Como é que eu lido com isso, realmente? Não só no trabalho, mas também nas minhas relações pessoais. Então, a gente traz muito esse termo VUCA, que, inclusive, mediante esse termo, muitas empresas trabalham a questão da humanização das relações. Quer dizer isso, que entender o que humanizar o processo de trabalho no sentido de que entender que é importante trabalhar o mindset das pessoas, trabalhar o comportamento, agregar um ambiente de trabalho produtivo, existe, claro, um dos itens primordiais, que é a comunicação assertiva, que é a comunicação empática. Então, como é que eu consigo me comunicar no meio de tudo isso? Aqui eu costumo dizer que a palavra comunicação, ela vem do latim comunicare, que significa pôr em comum, tornar em comum. Então, a palavra comunicação vem do latim comunicare, que significa pôr em comum. Então, comunicar nada mais é do que colocar um assunto em comum. Pôr em comum aquilo que realmente você está comunicando. É deixar claro
deixar objetivo. E isso também faz parte de alguns itens, principalmente para você que quer ser um profissional do futuro. Ouso dizer que já estamos no futuro. Toda essa transformação digital que a gente está precisando passar, porque a gente acreditava que passaria por 3 a 5 anos, a gente está tendo que fazer isso há 3 anos. 3 meses agora, né? 3 anos agora, digamos, a gente tem que desde fevereiro, março, abril, junho, então a gente está tendo que mudar muito o tempo todo. O mundo que é disruptivo, se você não é disruptivo, tudo bem, né, um novo conceito, um novo normal, mas é preciso se adaptar às novas plataformas digitais, mas principalmente ao mindset, ao pensamento e comportamento, porque a tecnologia, ela é apenas o meio, ela não é o fim. Isso deixa bem claro, porque isso significa colocar em comum. Você precisa estar muito claro o que é se comunicar assertivamente, entender esse conceito, praticar esse comportamento, para depois você conseguir passar para uma plataforma digital. Isso é muito importante, principalmente hoje, que eu vejo muitas pessoas com dificuldades em relação a isso. E aqui, por exemplo, a gente trabalha as habilidades do futuro. Segundo a revista Forbes, em outubro do ano passado, lançou as principais habilidades dos profissionais do futuro. Então, quais são as principais habilidades desses profissionais? Claro que eu tirei ligadas à área da comunicação, mas que na verdade permeia todo aí realmente o ciclo da nossa carreira, que é ter uma comunicação clara. Uma comunicação assertiva, você conseguir se comunicar claramente. É você conseguir realmente ter um português, ter uma linguagem clara, articulada. Então, isso é se comunicar claramente, saber expor as suas ideias. E uma outra também é saber fazer as perguntas certas. Se você sabe fazer a pergunta certa, você tem a resposta certa. Antes de mais nada, de você apenas se comunicar, você também tem que saber fazer as perguntas certas. Se mais de uma pessoa, 2, 3 pessoas não sabem, não entenderam o que você perguntou, é porque realmente elas não entenderam o que você perguntou. Então seja claro, ter uma comunicação clara e fazer as perguntas certas, ainda mais no mundo VUCA, onde a gente vai começar a trabalhar principalmente essa questão da comunicação não violenta. Então, outra habilidade é flexibilidade e adaptabilidade. Eu posso ser flexível, mas não ser adaptável. São 2 coisas diferentes. Eu posso estar muito bem adaptável ao home office, por exemplo. Me adaptei ao home office, consigo fazer as minhas entregas, produzir. Tem pessoas que trabalham até bem mais em home office do que no escritório. Se adaptam tranquilamente. Tem pessoas que não conseguiram se adaptar, não estão conseguindo fazer isso e estão pirando nesse sentido. Porém, essas pessoas podem ser mais flexíveis que adaptáveis. Eu sou flexível, realmente eu cedo algumas situações com trabalho em grupo, né? Eu consigo flexibilizar as relações, realmente consigo achar um meio termo. Isso é flexibilização. Isso muito aqui, alguns governos estão vendo a flexibilização, inclusive, do isolamento. Então, só para deixar exemplos claros do que é flexível e adaptável. O profissional do futuro, ele tem que ser os 2. Por que tudo isso? Porque como eu estou me comunicando? O que eu comunico? Lembram que o comunicar, além de ser uma comunicação clara, comunicar também é, por exemplo, qual a tua postura, qual a sua linguagem corporal, o que você comunica, como é que você comunica com as pessoas, como é que você comunica as suas ideias, enfim, o que você está passando, o que você comunica para as pessoas. A gente comunica o tempo todo, por meio do nosso comportamento, que a gente escreve, da forma como a gente age, das nossas atitudes, nossas condutas, comportamento. Isso é comunicar. E dentro de tudo essa comunicação, eu trago aqui uma máxima para vocês, de que aprender a controlar os sinais que você emite para as pessoas e a emoção que elas sentem ao escutar a sua voz não é mais opcional. Veja bem, aprender a controlar os sinais que você emite para as pessoas e a emoção que elas sentem ao escutar a sua voz não é mais opcional. Aquilo que você dizia, por exemplo, assim, eu não me importo o que as pessoas estão dizendo. Não, você tem que se importar o que as pessoas estão dizendo, porque isso tem a ver o que elas estão falando. Isso é praticar o mapa da empatia, é entender, é conseguir perceber o que elas falam sobre você, o que você vê o comportamento delas em relação a você. Isso é importante para validar enquanto profissional. Isso é importante para você consiga ter uma percepção mais holística sobre você mesmo e conseguir evoluir. Isso é importante porque dentro do fórmula que a gente coloca, que é a FARM. FARM não é inglês, não é fazendo em inglês. FARM é foco, A de ação, R de resultado e M de melhoria contínua. FARM, foco, ação
resultado e melhoria contínua. No momento que você começa a trabalhar isso, realmente qual é o teu foco, qual a atuação, qual o resultado com aquela ação e qual a melhoria contínua que você precisa melhorar continuamente, você vai conseguir realmente chegar a um alta performance, que é você conseguir se comunicar assertivamente, agregar a sua equipe e realmente se tornar um líder educador. Um líder nada mais é que uma pessoa que auxilia a sua equipe, que o fomenta, o agrega e a faz crescer. Ele educa, ele ensina, ele mostra, ele dirige, ele é o exemplo. E as pessoas que estão na sua equipe vão segui-lo. E também você que está nessa equipe começa a ter esse comportamento de liderança, que é você conseguir se comunicar assertivamente e principalmente controlar os sinais que você emite e a emoção que as pessoas sentem ao escutar a sua voz. Já percebeu que as pessoas escutam a sua voz? Ah, ok, ele está aí ou ela está aqui. Ah, e ela ou eles estão aqui. Então você vai começar a ter um parâmetro realmente de como é que você emite. Qual a mensagem que você emite? Você é o receptor, realmente, né? Você é o emissor, tem um receptor e muitas vezes também você recebe. Se você começar a entender esse ciclo, que você recebe, mas você emite, você recebe o tempo todo, isso é cíclico o tempo todo, você começa a entender a importância de uma comunicação assertiva e entender quais os sinais que você emite. Então, a partir de hoje, realmente procure ver bem os sinais que você emite para as outras pessoas. E isso tem muito a ver com essa comunicação genuína e eficaz. Eu trouxe essa girafa, porque essa girafa é um maior mamífero, caso, dentro da espécie, em que ela tem um pescoço grande, comprido, e tem, por exemplo, aqui o coração. Porque o Rosenberg utilizava muito o exemplo da girafa. Porque a girafa, quando você fala com ela, quem escuta primeiro é o coração. E ela tem o pescoço comprido, que significa a visão sistêmica. Ou seja, você escuta com o coração genuinamente, de uma forma eficaz, sem julgamentos, para depois realmente você conseguir ter uma percepção holística sobre um todo. Então a girafa, não é que a girafa realmente tem um coração mole, não. Ela consegue entender, captar a mensagem, prestar atenção, olhar do alto de uma forma geral e realmente tomar as melhores decisões. Esse, por exemplo, é um papel de um líder. É uma pessoa que quer pensar também de uma forma mais sistêmica, racional. Por isso que a gente usa a imagem da girafinha, que são animais mais dóceis, porém, não menos espertos. Mas daí você vê, ou você é uma girafa, ou então você pode ser um chacal. Um chacal, por exemplo, esses dois chacalzinhos, para tornar uma imagem um pouco mais leve, são animaizinhos que estão sempre em conflito, porque existem pessoas que precisam estar em conflito para se sentirem bem. Então, as pessoas, essa questão do conflito, de lidar com o conflito também é importante, a girafa, e o chacal sempre quer, por exemplo, tem uma comunicação violenta, ou seja, o colega ofende as pessoas, age de uma forma agressiva, de uma forma que grita, de uma forma que ofende. Então, e precisa chamar a atenção, porque está lá embaixo, precisa chamar a atenção. Realmente está lá na canela da gente chamando a atenção. Por isso, desse comportamento realmente é caótico, volátil. Lá atrás no mundo VUCA, lembra? Comentei com vocês. Então, isso realmente, a questão é, eu sou mais chacal ou eu sou mais girafa? Realmente, todo mundo é um pouquinho de chacal e um pouquinho de girafa. O ideal, é claro, que é ser girafa, que é conseguir ter, lembra, uma visão sistêmica sobre um todo. Por isso, realmente, que tem posicionamentos de chacais. Ah, mas eu sou chacal de vez em quando. O ideal é não ser chacal nunca. Porque nenhuma comunicação, nenhum comportamento, nenhuma forma agressiva, ela vai ser realmente resolutiva. Ela vai te trazer a solução. Você pode falar de uma forma que passe credibilidade, de uma forma que passe segurança, de uma forma enérgica também, sem precisar ser violento. Porque lembre-se, não é sempre o que você diz, mas é como você diz. Não é sempre o que você diz, mas é como você diz. Então, isso é de extrema importância para você conseguir realmente trabalhar esse mindset agregador e intraempreendedor. O que é um intraempreendedor?
Realmente, no caso, tem empreendedor que abre um negócio, mas tem um intraempreendedor dentro de uma organização. O que é? É você empreender dentro da sua empresa, da empresa para a qual você trabalha. É você liderar algum projeto. É você tomar a frente de alguma ação. Isso a gente chama muito de protagonismo também nas empresas. Então, aí é muito importante você conseguir lidar. O que você é? Você é chacal ou você é uma girafa? Vamos pensando nisso aí até o final. E a comunicação não violenta trabalha com 4 pilares principais, que é observar sem julgamentos, nomear os sentimentos, identificar e expressar as suas necessidades, observar sem julgar, nomear sentimentos, identificar as necessidades e formular pedidos claros e viáveis. Claros e viáveis, da comunicação clara e viáveis que outras pessoas realmente consigam realizar. Muitas vezes a gente quer faz alguns pedidos para algumas pessoas, demanda algumas atividades e daqui a pouco realmente não é algo viável. E a gente quer que seja viável. Aí vem lá o chacal, que quer a sua vontade acima das outras. Aí já pratica manipulação e não persuasão, que são coisas bem diferentes. A persuasão é quando 2 partes ganham, a manipulação é quando uma só ganha. Mas aqui é importante enfatizar a importância de determinar ações à base de valores comuns. Quando você começa a se comunicar e engajar a sua equipe, você começa a enfatizar a importância de determinações à base de valores que são comuns para todos. Cada um tem os seus valores, mas valores primordiais e principais. Isso é muito importante. O que é valor para você? Pode ser valor para o outro, pode não ser. Inclusive, aí eu gosto de trazer que, na verdade, o óbvio precisa ser dito. Porque nem sempre o que é óbvio para você é óbvio para outra pessoa. Então, é sempre se comunicar de uma forma clara. Aí a gente volta com forma clara, fazer as perguntas certas, ser flexível, adaptável. Uma coisa, na verdade, gera outra, retroalimenta a outra. Então, é importante vocês entenderem que fazem parte de um sistema onde realmente o outro é o nosso espelho. Muitas vezes quem a gente realmente julga e aponta o dedo, lembra-se, você aponta o dedo, tem 3 dedos olhando para você, apontando para você. Então, perceba realmente começar a praticar esse exercício de exercitar realmente um olhar mais holístico, sistêmico, sem julgamentos. É difícil porque nós vivemos uma sociedade onde vivemos dentro de uma caixa. Se a gente não faz aquilo que é corretamente certo, politicamente certo, enfim, a gente pode ser taxado, estranho, não. Então comece a perceber realmente quem vocês são, qual o tipo de comunicação que vocês exercem dentro de casa. Não adianta ser uma girafa no trabalho e ser um chacal dentro de casa. Realmente, as pessoas elas são simplesmente o que elas são, uma só, dentro do lugar, a mesma coisa que é fora. Porque não, se você é um lugar diferente na sua casa, no trabalho, então você adota um personagem. Aí é uma outra questão, realmente. Então vamos lá, a questão da comunicação não violenta. Aqui a gente vê a questão da distinção entre observação de juízo de valor. O que é juízo de valor? É você colocar o seu juízo de valor, o que você pensa ou sente em relação ao comportamento do outro. Não é simplesmente você ficar apático em posição de lótus ali, yoga, realmente não me importo com o que os outros estão falando, eu vou ficar abstendo do mundo total. Não. Você vai ter que procurar entender aquela situação toda ali, lembra a girafa, escutar ambas as partes, tudo o que está acontecendo, sem tomar juízo de valor, sem julgamentos. Ah, aquela pessoa é chata, aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa tem comportamento tal. Sem julgamento, simplesmente escutar a pessoa. Com o coração, realmente, para você conseguir entender claramente e racionalmente para tomar as melhores decisões. Costumo dizer que eu tive uma aluna, questão de comunicação violenta, de treinamento, são com seus colaboradores, dona de uma empresa, e ela tinha dificuldades em se comunicar, principalmente com o sócio, que era o irmão, e também com as outras pessoas. Ela falava muito rápido. E eu, sim, tem que falar de forma mais clara, mais calma. E ela realmente, ela tinha uma impaciência em relação àquilo ali, até eu entender, e a gente começou a entrar em um consenso assim, você fala assim, porque você é que não tem paciência de escutar as outras pessoas. Não que você não queira falar de uma forma paciente. E ela sim. Então, ela fazia um pré-julgamento dela, um juízo de valor em relação ao outro, mas no qual ela realmente estava se intitulando, vocês percebem? Então, você fazer juízo de valor sobre as pessoas. A gente faz isso o tempo todo, na verdade. O ideal é não ter esses pré-julgamentos, que daí você consegue até ter uma vida um pouco mais leve. Esse é o primeiro item de uma comunicação
não violenta.